Amém, amém. Eu acredito assim que veio de encontro, né, dessa questão que a gente tem vivido e visto muito, né, da autoajuda nos púlpitos, nos livros, e a gente tem que ficar atento mesmo para essa mensagem, né? A resposta está dentro de nós, não fora de nós, né? Quando a gente precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda. Nós estamos caminhando para a perfeição, né? Devemos, porque Sim. Jesus Cristo disse que a gente deve ser perfeito como ele é perfeito. Mas nós ainda não somos perfeitos. Então, nesse processo, a gente precisa de entrar cada vez mais ou morrer cada vez mais. A nossa ajuda está fora, né? Não está na gente. Então, assim, eu creio que é nesse sentido mesmo, e a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente anda consumindo, seja em livros, seja influencers, né, seja pastores, amigos, programas de televisão, porque nossa fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus e ouvir outras coisas também, né? Então, se a gente está alimentando nossos ouvidos, se a gente está alimentando nossa alma com comidas contaminadas, nosso coração vai ficar contaminado, né? A visão que nós temos de vida vai ficar contaminada. Então, eu acredito assim que a gente tem que ficar muito, muito atento. Aí tem uma pergunta aqui, eu vou te passar umas perguntas, Tainá, eu vou te perguntar para ela, e também assim, o pessoal comentar, mas, por exemplo, aqui, deixa eu colocar aqui de novo, tá? A Ingrid está perguntando, motivacional, você acredita que motivacional é a mesma coisa que autoajuda? Basicamente sim, é uma vertente, né, da autoajuda. Então, motivacional é quando você busca se motivar ou você busca alguma alavanca para ter uma motivação de alguma forma. Então, é de uma certa forma autoajuda também. E tem também um comentário aqui que eu até coloquei aqui nos favoritos, da Caroline, que ela diz, né, que ela acha problemático quando a autora diz que se a gente mergulhar mais profundamente, né, na história da autoajuda, a gente volta aos ensinamentos de Sócrates, e ela acredita que isso foi um anacronismo histórico, né, que é quando você olha para a história com a visão que a gente tem hoje, né, da nossa cultura, e aí quer passar isso para aquela cultura. Se você tem alguma opinião sobre isso, né? Sempre que a gente vai avaliar alguma cultura muito antiga, é claro que a gente precisa ter esse cuidado, né, do que realmente isso foi para aquela época e do que isso é para nossa época hoje. Mas, de certa forma, a gente não pode também negar que existe influência, que nem eu falei aqui nessa onda, né, desse movimento de autoajuda. Sempre é uma coisa que começa lá atrás, através de grandes pensadores e influenciadores, e então vai tomando cada vez mais força até chegar na gente. Nem sempre chega no mesmo formato que era lá atrás, mas tem uma certa influência de alguma forma. O pessoal gostou muito. E aí, eu vou passar para comentário. Eu só quero lembrar vocês de que a gente já vai encerrar, né, o preenchimento lá do sorteio. Quem ainda não participou, ainda dá tempo, tá? E a Tainá também tem um recadinho sobre desconto, né, Tainá? Uhum. Pode Pois é, falar. então, hoje a Ana vai sortear. Pode falar já? Pode. A Ana vai sortear. Eu tenho um curso chamado Com a Mente e o Coração, que tem 3 pilares, que é como a gente pode desenvolver, né, ensinar a criar os nossos filhos, tendo em vista a formação de uma cosmovisão cristã. Isso não acontece naturalmente só porque a gente é crente, tá, gente? Então tem que ser um esforço muito intencional. Como a gente dá uma educação apologética para os nossos filhos. No curso eu não entro em questões de perguntas difíceis e respostas. Não é esse o foco do curso. O foco do curso é ensinar o que é apologética e como que eu vou aplicar a apologética no dia a dia, seja criança pequenininha, seja criança mais velha. Então, para isso ter um direcionamento para você conforme a criança vai crescendo. E vida cristã, como a gente já inseriu os nossos filhos numa caminhada de formação espiritual, desde pequenos, ou se eles já forem grandes, sempre há tempo. Então, tem esse curso, a gente vai sortear aqui duas vagas para esse curso, e para quem não for sorteado, eu fiz um cupom de desconto de 25% de desconto para quem faz parte do Clube do Livro. Então, vai ter um cupom de desconto, depois a Ana vai colocar lá no grupo,
E aí, então, quem quiser entrar, pode usar esse cupom e vai ter 25% de desconto. E amanhã, daí eu tenho outros materiais também de ensino bíblico para as crianças. E aí, todos os outros materiais também vão estar com esse desconto válido para eles, tá? 25% de desconto somente para quem está fazendo parte do Clube do Livro aqui da Ana. Yay! Nosso clube, né? Do Senhor, gente. É do Senhor. Eu fui só como instrumento, eu só falei, sim, Senhor, tamo aí. Amém. Seja usado, assim, não é meu, é do Senhor. Então, vou passar também pro pessoal, se quiser comentar alguma coisa. Alex, né? Vamos dar prioridade ao representante dos homens, aqui, dos papais ursos. O que você achou? Você tem algum comentário sobre o tema? Pode ficar. Achei muito bacana a forma com que a Tainá apresentou, assim como o capítulo do livro, né, a autora esboçou de forma simples e bem enxuta ali a questão dos perigos que devem se tomar, né? O Paulo vai falar lá para a gente em 1 Tessalonicenses, né, para a gente né, olhar para todas as coisas e reter o que é bom. E nesse reter o que é bom, a gente tem que tomar muito cuidado também para ver se a gente, né, desculpa, eu tenho um linguajar um pouco mais pesado, é, mas para ver se a gente não está buscando o que é bom no esgoto ou no lixo, sabe? Então, às vezes a gente perde muito tempo buscando as coisas no lixo, buscando encontrar coisa boa em porcaria, e, e a gente perde de provar das coisas boas de fato, né? Porque a gente fica ali, naquela fissura de, não, eu tenho que encontrar alguma coisa legal aqui, porque isso daí vai me deixar um pouco descolado no meio gospel e coisa do tipo. E o que me faz, nossa, esse capítulo me fez lembrar muito do capítulo 25 de Gênesis, de quando Esaú troca o direito de primogenitura dele por um prato de lentilha, né? Vocês podem ver, Esaú trocou a maravilha da vida dele, trocou a maior bênção que ele poderia ter, que era o seu direito de primogenitura, por um pouco de comida. E como a gente falha nisso na nossa vida, na nossa caminhada cristã? Como a gente busca fugir em alguns momentos das pregações cristocêntricas, que são aquelas que vão arrebentar o nosso coração, que vão nos levar a fazer as orações feias a Deus, e em troca de algumas pregações que vão afofar o nosso ego, né? A Tainá apresentou aquele livro ali de Você é o Ponto Fraco de Deus, né? Aquilo ali é um exemplo muito claro da troca do direito da primogenitura, da troca do evangelho real, da troca daquele evangelho que apresenta o maior de todos os milagres, que é transformar mortos em vivos, para ficar afofando o coração de quem está morto, de quem ainda é inimigo de Deus. Então a nossa amizade com Deus começa no fato do reconhecimento do quão pequenos nós somos e do quanto o pecado nos afeta. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 5, ou não, Romanos 5, né, de que onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e logo no capítulo seguinte ele vai falar, mas acaso eu vou continuar pecando para a graça abundar? De forma alguma, porque eu já não sou mais escravo do pecado, sou escravo de Cristo, sou servo daquele que me deu a vida e me deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então a autoajuda ela traz esse engano que é você estar desesperado de fome, aí você pega e come um bombonzinho com um copo d'água ou com um copinho de suco e dá aquela enganada naquele momento no teu estômago, na tua fome. Mas você percebe que teu corpo continua fraco. E da mesma forma, sua alma continua fraca, porque você não está devidamente alimentado, né? Então eu achei muito legal aí essa pegada, né? A linha de apologética, né, que eu sigo, ela é um pouco mais na área do contra-ataque, né? Mas isso é assunto para outros momentos. E É uma mas é segunda muito fase, né? Uma segunda fase. isso. Tá Mas comendo primeiro um leitinho de apologética, aí depois a gente começa a isso. enjoar da apologética.
Sim. E, né, mas da minha parte seria isso, né? Espero que tenha falado aí ao coração das irmãs, dos irmãos que estão acompanhando e que fale ao nosso também, né? Porque é muito importante a gente receber o evangelho de peito aberto mesmo, né? Lá, quando o Senhor Jesus, em Mateus 5, fala das bem-aventuranças, né? Como são felizes, aí vem uma série de sofrimentos, né? Vem uma série de coisas que incomodam o nosso coração. E como são felizes? Como nós somos felizes, né? Quando a gente chora, quando a gente tem fome e sede de justiça, quando, por causa do nome do Senhor, inventam mentiras sobre nós, né? E nisso a gente é feliz, porque a gente está cumprindo a lei e está buscando viver nele, né? E isso deve ser a satisfação da nossa alma. Já falei bastante. Sara, quer falar uma coisa? Obrigada, Alex.